E essa história de que Caio Jorge voltou à pauta do Flamengo, o vídeo de hoje do canal do Nicola responde sobre o tema, últimas de mercado, bastidores, finanças, tudo sobre Brasil versus Japão. O adversário da seleção está definido. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar também que o Flamengo fará apenas mais um treino antes de embarcar para Portugal, onde vai dar sequência a sua intertemporada, com direito a amistosos importantes em terras lusitanas. E o Botafogo já definiu quanto quer para vender Montoro, uma de suas principais joias, meio atacante argentino de 19 anos de idade, comprado na temporada passada do Vélez Sarsfield por 9 milhões de euros. A pedida de João Paulo Magalhães, presidente da associação e quem toca o clube nesse momento, precisa ser de pelo menos 20 milhões de euros, a partir de 118 milhões de reais, e o Botafogo se senta à mesa para começar a conversar, embora com o sonho de alcançar, com bônus, algo na casa dos 25 milhões de euros. Montoro pode se tornar o segundo maior ativo do atual elenco botafoguense, só atrás de Danilo Santos, volante que veste a camisa da seleção brasileira e é pretendido, entre outros, para o Flamengo e Palmeiras. Cheguei a contar para vocês, depois de ouvir de uma pessoa do staff do Danilo, que o Flamengo foi o dono da melhor oferta, 25 milhões de euros fixos, mais 10 em bônus. Palmeiras aparece com cifras um pouco inferiores, 22 milhões de euros fixos, mais um valor não definido de bônus. Mas a ideia do Botafogo e do Danilo é se acertar com algum clube da Premier League. Só para completar, registrar que Montoro, na atual temporada, soma 29 jogos, 2 gols e 3 assistências. Esse é mais um dos vários reforços botafoguenses que se transformaram em dívida na FIFA. E a qualquer momento, certamente a Corte Arbitral do Esporte também vai fazer ou vai aplicar mais um transfer ban no Botafogo. Hoje, o time mais ameaçado de uma punição com perda de pontos pela FIFA é justamente o Botafogo, devido aos vários atrasos na quitação de compra de atletas pelo mundo. Hora de falar sobre Brasil versus Japão. O adversário da seleção brasileira foi definido na noite dessa quinta-feira. O Japão empatou em 1-1 com a Suécia, terminou em segundo lugar do seu grupo e será o rival do Brasil. Jogo marcado para as 2 da tarde da próxima segunda-feira na cidade de Houston. E dá para dizer que o Japão é um freguês habitual da seleção brasileira. São 14 jogos, 11 vitórias do Brasil, 2 empates e 1 derrota. 37 gols para o Brasil, 8 gols para o Japão. É bem verdade que o último jogo representou a única derrota da seleção brasileira, amistoso disputado em Tóquio em outubro do ano passado e vitória por 3-2 dos japoneses. O Brasil, que já havia iniciado a partida com um time reserva, chegou a abrir 2-0, colocou ainda mais reservas em campo e com um time completamente mexido, tomou a virada por 3-2. Para mim, o Brasil é favorito. Por mais que muita gente diga que o Japão tem jogado muita bola, tem uma ótima seleção, até gosto. Time muito coletivo, de bons talentos, mas na base da individualidade, vejo o Brasil bem favorito. O Japão chega para o confronto com o Brasil depois de empates contra a Suécia e Holanda e a vitória contra a Tunísia por 4-0. Meu palpite? Brasil 2, Japão 0 ou Japão 1, ainda estou na dúvida em relação a isso. Se o Brasil passar pelo Japão, deve enfrentar o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, levando em consideração que a Noruega termina em segundo no seu grupo. Se a Noruega vencer a França nessa sexta-feira às 4 da tarde, quem vem para a chave do Brasil é a França, e aí tô para dizer para vocês que o buraco seria mais embaixo. E Caio Jorge pode virar reforço do Flamengo? A especulação voltou à tona. Tudo por causa da recuperação do Caio Jorge, praticamente refeito de uma lesão que o afastou de alguns jogos no primeiro semestre do Cruzeiro, e a busca do Flamengo por um camisa 9 que ainda não avançou. No Rio de Janeiro, setoristas do Fla asseguram que o rubro-negro vai voltar à carga para tentar contratar o centroavante de 24 anos de idade, que foi alvo de uma proposta no início do ano de 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Cheguei a contar para vocês, algumas semanas atrás, que gente do Cruzeiro lamentou o fato de o Pedro Lourenço, o dono da SAF cruzeirense, não ter levado esse negócio adiante, por entenderem que as cifras eram bem interessantes. Mas Cruzeiro assegura que não vai haver acordo, ainda que o Flamengo reapareça com uma proposta. E dessa vez, até o staff do Caio Jorge está convencido de que não é hora de se mudar para um rival brasileiro, mesmo com o Caio Jorge podendo atuar num clube da Série A, por não ter alcançado o limite de jogos. Ele tem 12 partidas no Brasileirão, é exatamente o número de jogos que não impede. A partir do 13º é que você fica proibido de atuar por um outro clube.
Temporada atual do Caio Jorge de 26 jogos, 12 gols e 2 assistências. Recentemente, o KJ teve direito a um reajuste salarial e passou a ser um dos jogadores mais bem pagos do elenco do Cruzeiro. Ele está sendo preparado, até do ponto de vista psicológico, para só sair diante de propostas do velho continente. A chance de jogar na Europa é hoje a grande ambição do Caio Jorge, enquanto veste a camisa do Cruzeiro. Dá para descartar que KJ será reforço rubro-negro, apesar do interesse antigo do Flamengo. Você, rubro-negro, gostaria de quem para vestir a camisa 9 e disputar a posição com o Pedro? Ou essa posição não é necessária? Use espaço para comentário, opine. Só para completar, durante a live dessa quinta-feira aqui no canal do Nicola, troquei mensagens com o José Boto para perguntar se Davi Romero, o atacante do Tigre, um dos artilheiros do campeonato argentino, estaria perto de virar reforço do Fla. E a resposta foi: não há nada tão próximo ou que esteja a ponto de estourar para que ele seja reforço do Flamengo. Assim que tiver novidades, volto para deixar vocês bem informados. Só não esqueçam de deixar like, se inscrever no canal. Boa noite, Nicola. Quero saber se Davi Romero vai vir para o Flamengo. Quero saber se o Flamengo está contando com o meio-campo do Sul-Americano, está convencendo. Bom, vou mandar uma mensagem para José Boto para ver se a gente consegue tirar alguma novidade a respeito de Davi Romero. O Boto não tem respondido com tanta frequência, né? Vamos ver se agora, na volta às férias, o Flamengo já se reapresentou, já voltou a trabalhar, inclusive faz mais um treino antes de viajar para Portugal, onde vai dar sequência à sua intertemporada, com direito até amistosos, e se a gente consegue alguma resposta de José Boto ao vivo, tá? Ixi, Maria, peraí. Deixa eu só pegar aqui, ó. Peraí. Tô só terminando de postar, e aí eu já vou avisar, deixa eu mandar mensagem pro Boto primeiro. Boto. Amigo Boto. Mandei. Assim que responder, a gente já emplaca essa pergunta de Davi Romero, se conseguimos alguma atualização de momento, né? Vai para onde? Mercado, Copa, bastidores e muito mais. Estava só terminando de avisar o pessoalzinho que estamos ao vivo. Nessa época de Copa, com jogos transmitidos também aqui no YouTube, notificações não têm chegado para todo mundo, né? Então a gente faz esse servicinho de ajudar a lembrar os amigos e amigas que estamos ao vivo, certo? Tudo na paz? Tem assistido a Copa? Passando para te perguntar se David Romero está mesmo perto do Flamengo. Estou conversando aqui com o José Boto, tá? O executivo de futebol do Flamengo. Vamos ver se a gente consegue, logo no início desse programa, alguma atualização sobre o tema. Ah, ó. Opa. Conseguimos. Mandei mensagem, estou conversando com o José Boto, como eu conversei com vocês. Então, aí eu perguntei assim: tudo na paz? Tem assistido aos jogos da Copa? Sim, tenho, todos. Aí eu completei, passando para te perguntar se Davi Romero está mesmo perto do Flamengo. Aí ele respondeu: não comento transferências. Eu falei: não, entendi, sem problema. É porque tem gente cravando que ele está acertado, e eu queria saber se embarco nessa informação ou não. E a resposta: não embarques. Então, não está cravado. O Boto não está desmentindo que exista negociação, mas garante que não tem nada certo. Boa. Obrigado, amigo. Então é isso. Última coisa. Perguntar sobre o Milan para ele, né? Não custa nada. O Nelson de Ossa, colombiano, do Betis no Flamengo. Então, o maior interessado era o Vasco, empréstimo com opção de compra que poderia virar obrigação, tá? O valor superior a 8 milhões de euros, até porque ele tinha sido comprado do Monterrey por 10 milhões e meio de euros. Eu posso até mandar uma mensagem para o Boto, que já respondeu no início da live a respeito do Davi Romero, mas até por conta desse entrave judicial da venda da SAF do Vasco, pode ser que essa negociação do De Ossa acabe caindo. Mas o Betis está tão convencido de que o De Ossa não fica, que ele já está no mercado em busca de reforço para essa posição, e os dois alvos estão no futebol brasileiro. O Betis conversa com o Facundo Bernal, que é um volante contratado pelo Fluminense, mas que ainda não engrenou como se imaginava, proposta na mesa do Flu de 10 milhões de dólares, embora exista também uma sinalização de interesse no M. Martínez, volante que pertence ao Palmeiras, está defendendo a seleção uruguaia na Copa, embora não esteja jogando, sinalização de uma proposta de 8 milhões de dólares.
Hoje dá para dizer que o Betis tem mais interesse no Bernal do que no Emi Martínez, tá bom? O Emerson Royal, alguma novidade? O Flamengo vai vendê-lo mesmo? A proposta agradou, a proposta do Aston Villa, e as partes estão tentando ajustar os últimos detalhes para essa negociação sair, tá bom? Fala, rapaziada boa! Mais um giro de notícias exclusivos e atualizados do Flamengo nesta sexta-feira. Agitado demais, com muita informação do mercado da bola do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do clube rubro-negro Flamengo, o maior clube do mundo. Um grande abraço para você, nos siga para mais e até os próximos vídeos.